Fala, meus camaradas e minhas camaradas, bora para mais um giro de notícias do nosso time, do nosso coração, o nosso São Paulo, o nosso amor. E foi confirmado, né? Enzo Dias é o novo reforço, é a nova contratação aí do nosso time do coração, do nosso tricolor. Comenta aqui abaixo aqui se é uma boa contratação para 2025, se ele é um bom lateral. Comenta aqui abaixo. Se você for novo por aqui, já se inscreve no nosso canal para ficar por dentro das notícias do nosso time do coração. Beleza, galera? Então bora pra cima e vamos que esse 2025 será tudo nosso. Confiança dentro do São Paulo. Então, assim, se a gente lembrar, até em instantes na última temporada, quando o Wellington estava fora, o Michel Araújo chegou a quebrar galho de lateral esquerdo, o Rafinha chegou a quebrar galho de lateral esquerdo no fim da temporada. Não foi bem, claro, não é a dele. Então, acho que dentro desse contexto, o Enzo Dias vem para preencher esse espaço, enquanto o Wendel não chega. Aí o São Paulo vai ter dois laterais mais rodados, bem experimentados em diferentes perfis, mas por hora o Enzo Dias não é um cara que resolve, que encanta pela contratação, pode encaixar. Nesse primeiro momento, vem para ser o lateral que o São Paulo tem para jogar. E é um jogador que, em termos de característica, até em termos de conhecimento, né, o Zubeldia, o técnico argentino, conhece muito bem os jogadores do seu país. É um cara que chega com essa vantagem, com um conhecimento maior do seu técnico. Ele chega como o alívio mesmo para essa posição, André. O São Paulo precisa de jogadores nas duas laterais. Com relação a ele, só a atenção da recuperação física, né? Passou por cirurgia recentemente, problema muscular, não jogou tanto quanto gostaria no segundo semestre. Aquelas coisas que fazem parte da carreira de um jogador. O São Paulo sabe, evidentemente, do estado do jogador que contratou. A comissão técnica pediu e ele resolve um problema, uma das carências do elenco. Agora falta resolver do outro lado, ou então será necessário também ser criativo, e às vezes a criatividade não funciona tão bem. E o mercado do São Paulo perdeu muitos jogadores. Sim. Trouxe o Oscar, então é algo que também a torcida ficou muito feliz, mas precisa ser mais agressivo, precisa trazer mais jogadores? São Paulo não pode ser tão mais agressivo, né? São Paulo tem uma questão orçamentária muito grave a se resolver. São Paulo tem limites financeiros que preocupam o seu torcedor e alguns conselheiros do clube. Então, o São Paulo faz uma opção que me parece interessante para a realidade do clube. O São Paulo troca quantidade por qualidade. O São Paulo perde muitos jogadores, alguns deles titulares, alguns jogadores importantes, mas o São Paulo se desfaz de muita gente e contrata menos, mas jogadores com um poder de resolver os problemas um pouco maior. Sim. Então, o São Paulo perdeu o Nestor, Michel Araújo, o Wellington Rato, foram embora jogadores, o Galopo, jogadores de meio campo, trouxe o Oscar, que vai chegar para jogar. Tem a recuperação do Pablo Maia, tem o Alisson voltando com mais ritmo, tem a renovação do Luiz Gustavo, tem a lateral direita para olhar com carinho. De fato, o Rafinha é um cara muito importante em vários aspectos, ele saiu. Aí perdeu o Wellington, perdeu o Jamal Lewis, que não ficou, o Patrick não tem confiança, trouxe agora o Enzo Dias. Então, o São Paulo troca quantidade por qualidade. Dentro do que o São Paulo tem de orçamento, acho que é uma decisão mais acertada, e as demais vagas de elenco podem ser preenchidas por garotos da base. O São Paulo sempre forma muita gente, e olhar durante a temporada as oportunidades de mercado que surgem. Dá para começar a temporada então da maneira como está, André? Que foi? Dá, eu acho que dá. Questão das laterais, de uma das laterais, essa coisa do Wendel, o Porto, se é agora, se daqui 6 meses. Enquanto isso, o São Paulo tem que se virar com o que está lá. A manutenção da comissão técnica, a sequência de trabalho, um jogador que é diferente, muito diferente dos outros tecnicamente, chegando para voltar ao clube depois de muito tempo, isso tem importância. Acredito que os jogadores, principalmente aqueles de meio de campo no São Paulo, estão felizes e satisfeitos com a chegada do Oscar, por poder jogar com ele. Sim. Vamos ver como o Oscar vai imediatamente se readaptar ao futebol, se ele vai precisar de um pouco mais de tempo, em especial na parte física, a questão da diferença de competitividade. Vai se cobrar dele, claro, desde o primeiro jogo na Flórida. Ele vai para a Flórida? Imagino que sim. Imagino que sim. Mas desde a primeira aparição, independentemente de onde seja, que ele faça a diferença, que ele seja decisivo, etc. e tal, porque aqui as coisas funcionam desse jeito. Mas ele pode responder bem, ele pode fazer tudo isso que se espera dele. Isso muda o São Paulo tecnicamente falando. Vamos passar agora para o Santos. Hoje teve a apresentação. Tamo junto então, tá? Vai treinar na nossa casa lá na Flórida, na ESPN de lá. É um baita centro esportivo, aqui falando sério. Você, jogador de São Paulo, então, prepare sua mala se não tá tudo pronto, que é 8 da manhã a apresentação.
Elton Serra, você que é acostumado a fazer malas, viajar para todo canto, me fala, o que você acha do Enzo Dias na lateral esquerda, enquanto não tem a certeza se o Wendel chega? O Enzo Dias, no ano passado, teve uma contusão, ficou fora um bom período da temporada, né? O que você acha, como você avalia essa contratação do São Paulo? Bom, primeiro, uma posição que o São Paulo tem carência desde a temporada passada, mesmo com o Wellington como titular. Né? Tinha apenas um jogador confiável. Jamal Lewis nunca foi um jogador confiável. Uma contratação bem aleatória, inclusive, né? Na temporada passada, acabou se lesionando e não teve aí condições de ajudar o São Paulo. O Enzo Dias é um bom jogador, é um jogador que consegue mesclar a questão defensiva, né? Numa linha de 4 mais sustentada, e também é um jogador muito bom no apoio. A gente está vendo aqui do meu lado, né? A quantidade de vezes em que ele chega à linha de fundo pelo lado esquerdo. É um jogador que consegue também ter essa capacidade de abrir o campo, né, como um ponta, muitas vezes, pelo lado esquerdo do ataque. Então acaba sendo, sim, para mim, uma contratação que, claro, ele estando saudável, estando à disposição 100%, essa questão física sempre é preocupante, acaba sendo um bom reforço para o São Paulo. O Galopo já não vinha sendo utilizado na temporada passada, né, Edu? Eu já falei aqui algumas vezes que ele era a reserva do Rames Rodrigues. Ele conseguia ficar atrás na fila do Rames Rodrigues com a camisa do São Paulo. Então acho que para ele também acaba sendo importante. O São Paulo ainda precisa reforçar mais o seu sistema defensivo, precisa reforçar mais as laterais e melhor as laterais, porque o jogo do Zubeldia depende muito também dos lados do campo, né? Tanto dos laterais quanto dos pontas. E na temporada passada, ele fez muitas adaptações, colocando o Michel Araújo muitas vezes para jogar como ala, tirava o Lucas do lado do campo para colocar um pouco mais por dentro, tirou os dois pontas, né, para jogar com duas referências, o Luciano e o Caleri, o Luciano mais próximo do Caleri, o Wellington Rato entrava e saía da equipe, né, inclusive os dois, Michel Araújo e o Wellington Rato, não farão parte do elenco do São Paulo. Estão vindo para Salvador, inclusive, os dois. É um momento também de pensar em melhorar os lados do campo. O São Paulo precisa ter mais opções na temporada que vem para que o Zubeldia consiga fazer com que o seu jogo seja melhor assimilado pelo grupo. É isso. Muito bem, a gente está falando das novidades do Palmeiras. No São Paulo, esse sim, aí tem novidade de fato, viu? Porque Enzo Dias, o lateral esquerdo do River Plate, está a caminho do Brasil, embarca hoje para o Brasil e deve assinar contrato por empréstimo até o fim do ano. Como é que está essa situação? PVC e Hernan, está pronto para assinar? A gente pode dar essa negociação como concretizada já ou ainda tem todos os trâmites burocráticos? Como está essa história? Já você, aí, né? ó. Tem aperto de mão já. Ele tá a caminho já. Simbólico aí. Ótimo. Tá a caminho e não me falaram o horário do voo, mas me disseram que era à tarde o voo dele, né? Então, são 2h20. Se ele não estiver no voo, já deve estar a caminho de Ezeiza, lá no Aeroporto Internacional. Ou pode ser Aeroparque também, porque os dois também fazem voos internacionais. Um dos aeroportos ele já pode estar chegando. E assim, é esperado para hoje à noite, né? Chega em São Paulo. Amanhã já embarca com a delegação para os Estados Unidos para pré-temporada. E aí faz aquele exame, aquela coisa toda, assina o contrato. 1 ano de contrato. É um contrato que tem uma cláusula ali de compra no final. Mas a ideia do São Paulo é ter o Enzo Dias como o titular aí até a chegada do Wendel, e se não conseguir esse acerto com o Porto, que vai tentar ter uma conversa, você tem um jogador que tem ali um nome, tem ali uma experiência para suprir essa necessidade que tem na lateral esquerda. Então o São Paulo está muito satisfeito com essa negociação, com o desfecho dessa negociação, sabendo que o Enzo não é um craque. Foi exatamente isso que eu ouvi lá no São Paulo. Não é um craque, mas é um jogador que pode ajudar muito, né? E aprovado pelo Zubeldia, que é o mais importante. O treinador deu aval para essa contratação. Então, assim, é um jogador que até pode... O PVC pode trazer uma prancheta ou pode falar das características. É completamente diferente da do Wendel, mas é um jogador que pode ajudar nesse primeiro semestre aí, se não der certo a antecipação do Wendel.
PVC, ontem, inclusive, foi o tema da prancheta, da nossa prancheta. Você explicou bem ali como que o Enzo Dias pode jogar aí no time do São Paulo. E demorou mais que o esperado, mas o São Paulo vai se acertando nessa lateral esquerda, com o Enzo chegando agora, com um pré-contrato já assinado com o Wendel, pelo menos para o meio do ano, talvez com essa possibilidade aí de antecipação. É um problema que vai sendo resolvido, PVC? Não, o São Paulo pensava em ter um meia e um lateral esquerdo. Em novembro, quando você falava com gente da direção do São Paulo, era isso que você ouvia. Um meia e um lateral esquerdo. Aí o Rafinha rescindiu o contrato, foi embora, então precisa do lateral direito, por isso fez a proposta para o Natanael, que não está muito claro se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas tem Igor Felisberto, que está na seleção sub-20, tem opções para a lateral direita. O Igor Vinícius é o titular, em tese. O Igor Vinícius ataca mais. Então, o lateral esquerdo vai defender mais. Quando a gente ouve assim, por exemplo, ouviu o Casagrande ontem falando, com toda a razão que o Casagrande tem, o São Paulo não pode esperar o Wendel para junho. O São Paulo não quer esperar o Wendel para junho. Acontece que o Wendel tem contrato com o Porto até junho e o Porto está irredutível e não dá resposta. São Paulo enviou uma proposta para o Porto, já ouvi de tudo, já ouvi que o Porto está exigindo 800 mil euros e já tive a resposta de que não é verdade. Já ouvi que o Porto já respondeu que está encaminhado e a gente está vendo que não é verdade. Já ouvi